Vamos conversar agora com Magda Chambriard. Magda é engenheira civil, começou na Petrobras em 1980, chegou a ocupar a diretoria-geral da ANP em 2012 e, em junho de 2024, foi nomeada presidente da Petrobras. Magda, obrigada por estar com a gente. Começo perguntando sobre qual a marca do seu primeiro ano de gestão na companhia. Eu acho que é celeridade, né? Nosso desafio foi fazer mais por menos de forma célere, maximizando os resultados para a companhia. E quais marcos você destacaria e desafios? Diria que nós entregamos ao longo desse ano, e esse foi um desafio, né? 4 grandes plataformas de produção antes do prazo. Né? 2 delas antes do prazo, as outras 2 no prazo exato. Esse foi um desafio, isso é alguma coisa diferente do que vinha sendo feito. Né? Entregar antes do prazo foi um sonho realizado. Né? Uma outra coisa que nós olhamos muito foi a questão da recomposição da nossa frota de barcos de apoio e de navios para comercializar derivados. Nós resolvemos fazer essa flexibilização da frota, a renovação da frota, de forma a garantir mais apoio para as nossas atividades e, com isso, encomendamos a construção de barcos. Né? Nós temos aí um número da ordem de 52 barcos de diversos tipos, né? São PSVs, são HSTs, enfim, diversos outros, num total de 52 para serem contratados até o final do ano que vem. Desses, nós já temos aí 40 contratados. Então, também um esforço grande realizado ao longo de um ano e que já dá resultados, né? Então, nós já temos, por exemplo, em Santa Catarina, 2 desses barcos a 50% na construção e muito provavelmente vamos entregar esses primeiros 2 já o ano que vem. É um desafio grande, mas que também nos encheu de alegria pelo resultado que vem apresentando. Outra questão importante para nós foi o uso das nossas refinarias, né? Vocês vão ver que poucos anos atrás a gente questionava a Petrobras sobre a capacidade de entrega de derivados. Hoje em dia nós estamos com as refinarias operando a 93% da sua capacidade. A gente diz que é um FUT de 93%. Né? Então é mais produto com o mesmo esforço e com a mesma capacidade instalada. Né? Estamos também ampliando a nossa capacidade de refino, então nós concluímos o trem 1 da refinaria da Reneste lá em Pernambuco, né, Abreu e Lima, já estamos licitando o segundo trem. Esse segundo trem nós fizemos um esforço muito grande para ampliar a competição entre supridores, né? Ampliamos o número de lotes a contratar, conversando com o mercado, e nos 2 primeiros lotes nós invertemos a forma de contratação e economizamos quase R$1 bilhão. Né? Então, de novo, um esforço recompensado que está trazendo para a Petrobras celeridade, entrega e economia. Estamos atuando também na logística, com produtos novos, abrindo o mercado. Então, hoje nós já temos, por exemplo, bunker renovável com 24% de conteúdo renovável em mercados que nós retomamos na Ásia-Pacífico, nós estamos vendendo mais para a Índia, enfim, esforço em todas as direções que nós estamos gostando muito de ver que estão sendo recompensados com bons resultados. E o que você gostaria de ter feito que não conseguiu fazer a tempo? Fechar o projeto Braskem, o acordo da Braskem e colocar a Braskem no rumo como a 6ª maior petroquímica do mundo. E por que você acha que não conseguiu? Eu acho que a Braskem é uma questão mais complicada porque ela tem uma questão de parceria, né? Nós temos parceiros na Braskem e nós temos parceiros endividados, né? Então tem aí toda uma questão com bancos,
né, com dívidas em relação a bancos e etc., que acabam nos complicando um pouco, mas nós vamos conseguir. Agora, você disse há pouco tempo até que gostaria de ter mais ingerência na Braskem, né? O que seria isso na prática? De fato, o que você gostaria que acontecesse na Braskem que hoje não acontece? A forma de governança da Braskem é uma forma de governança muito diferente da governança da Petrobras. E com essa forma de governança, a gente sente também que a gente deixa para trás sinergias importantes que a gente pode ter com nossas partes relacionadas. Então, você imagina, por exemplo, que a Braskem é totalmente dependente do gás para ser mais rentável, né? E a gente nunca pensou em conjunto, por exemplo, como é que o gás do pré-sal pode chegar à Braskem Bahia, e dentre diversas outras situações, né? Então, a gente tem uma Braskem que trabalha bem num setor, mas quando a gente vai, por exemplo, para a pirólise, como diz o nosso diretor de refino, a Petrobras é muito melhor que eles, né? Então, esses são exemplos, mas as sinergias são imensas e nós entendemos que são sinergias que não são corretamente aproveitadas. Então, você gostaria, por exemplo, de levar o gás via GNL, alguma coisa assim? Não, viaduto. Viaduto do pré-sal até... Isso, nós temos gasodutos de transporte que cruzam a Bahia, por exemplo, né? Na direção do Nordeste até o Ceará. Então, gasodutos de transporte instalados, né? Uma mudança dessa é uma mudança que não é tão grande, né? Mas ela precisa ser muito conversada, ela precisa ser muito bem articulada, ela precisa ser muito engendrada em parceria, né? Então, a gente trabalha em partes e 1 mais 1 dá menos que 2. Essa é a nossa percepção. Magda, você começou dizendo de que investir em serenidade é uma prioridade da sua gestão. Como fazer isso num cenário como estamos tendo agora de instabilidade, oscilação de preços? Eu acho que a questão aí não é o cenário externo, não. É como é que nós trabalhamos internamente, né? Um desafio comum a toda grande instituição é a comunicação, né? Então, a Petrobras é uma empresa extremamente reconhecida pela sua competência, ela tem profissionais maravilhosos, bem formados, mas que precisavam, e essa foi nosso diagnóstico, conversar mais entre áreas, né? Trabalhar mais em conjunto. Eu venho dizendo, e acabei de dizer aqui para vocês, né, que 1 mais 1 tem que dar 2, não pode dar menos do que 2. Né? Então, quando a gente faz um trabalho, por melhor que seja, e depois repassa esse trabalho sem conversar previamente para a gerência ou diretoria que vai dar a continuidade, a gente perde tempo e a gente perde eficiência, né? Então, nós reforçamos a ideia de que nós temos que trabalhar mais em grupo, nós temos que entender na parte seguinte como é que a anterior está trabalhando, quais são os gargalos, quais são os benefícios da sinergia, como é que a gente agrega valor ao trabalho alheio, inclusive em termos de aprendizado em relação ao que nós fizemos no passado e o que nós estamos fazendo agora. Eu gosto de dizer o seguinte: o hoje tem que ser melhor que o ontem e o amanhã tem que ser melhor do que o hoje, né? Então, eu acho que é isso que a gente está trabalhando, é uma questão de forma de trabalho, de forma de encarar os desafios e uma forma de encarar parcerias, né? A gente acredita, e eu estou falando em nome da diretoria, né, que trabalhar mais junto dá mais resultado. E você vê parceria também com outras empresas? Você acha que pode aumentar? Porque é uma forma também de dividir investimento e reduzir risco, né? Sim, mas o que nós estamos fazendo agora é incentivando a parceria dentro da empresa, né? Então, por exemplo, se eu tenho um projeto de EP, a engenharia tem que saber dele desde o início. Suprimentos também e logística também. Então, se cada um entrar
a seguir nós vamos perder tempo e nós vamos fazer alguma coisa menos eficiente, né? Agora, se a gente começar do início, com todo mundo junto, entendendo qual é o teor do projeto e qual é a sua participação e a que tempo, eu acho que a gente vai mais longe, né? O corporativo entra nisso também, porque quem é que a gente vai precisar agregar ao longo do tempo, com que treinamento? Né? Então, você imagina que até treinamento, número de pessoas, né? Que tipo de treinamento e onde seria esse treinamento, né? Porque nós temos pessoas jovens, intermediárias e mais velhas, né? Então, tudo isso, né, nós estamos pensando e fazendo as pessoas trabalhar cada vez mais junto. Em termos de parceiros, nós temos a exploração aqui muito pouco ressaltada ao longo dos últimos anos, né? Se vocês olharem as áreas adquiridas pela Petrobras nos últimos 10 anos, foram muito poucas no Brasil. O Brasil ofertou muito pouca área, né? Muito pouca nova fronteira. O Brasil, nesses últimos 10 anos, se limitou a licitar áreas onde a Petrobras já tinha feito descobertas, né? Então, foi excedente de seção onerosa, foi pré-sal, etc., mas novas áreas exploratórias surgiram muito pouco ou quase nada, né? E eu gosto de dizer o seguinte: descoberto um play, a etapa é de desenvolvimento. Ok, isso faz parte do nosso trabalho, mas o futuro de uma empresa de petróleo passa necessariamente pela exploração. E o nosso nicho é águas profundas e ultraprofundas. Quando a gente tem um nicho desse, a gente precisa se preparar, e 10 anos é a antecedência, né? Então, é por isso que nós estamos indo com tanto afinco para a margem equatorial, é por isso que nós estamos indo com tanto afinco para Pelotas, e é por isso que nós conseguimos ir para fora do Brasil também, ampliar nossa atuação fora do Brasil, né? Agora, a atividade exploratória, ela é uma atividade inerentemente de parceria, né? Como a gente tem um risco elevado, normalmente as empresas compartilham o risco. Isso faz parte da história da exploração de petróleo no mundo, né? Então é isso que nós estamos fazendo também. Nós estamos alargando a nossa atuação em novas fronteiras, no Brasil e no exterior, em parceria. Tá certo. Agora, você vê, por exemplo, o investimento, ele pode de alguma forma ser afetado? Se a gente, é claro que não o plano que já está em curso, né? Mas vocês estão preparando um novo plano. A gente pode pensar um plano com investimento um pouco menor ou com um ritmo de crescimento desacelerado? Eu estou falando 26, 30. Bom, o que nós estamos fazendo, né? Por certo, nós vamos ter que mirar nos investimentos o mais rentáveis possíveis, né? Há investimentos que foram planejados num nível de preço de petróleo que não vai mais se realizar, né? Então, esses, no mínimo, podem ser um pouco postergados, né? Agora, investimentos em EP, por exemplo, que foram realizados e que foram planejados para se realizar e são elegíveis a $45 por barril, por exemplo, quando eu postergo, eu estou destruindo o valor. Porque se eu tenho um projeto economicamente viável, né, postergar significa perder valor. O que a gente não pode deixar passar são projetos que eventualmente não passem nesse patamar mínimo de resiliência, né? Mas, assim, a maioria dos nossos projetos não está nisso, a maioria dos nossos projetos são projetos resilientes a $45 por barril. Então, são projetos que se a gente interromper, a gente destrói valor. E esse é um cenário que tem chance de acontecer, assim, se vê um petróleo esse preço, especialmente agora? Nesse momento nós não estamos vendo isso, razão porque nós estamos prosseguindo com aqueles projetos de exploração e produção. Agora, se a gente pensar nos outros negócios da empresa, é claro que a IP é a total prioridade e tem ativos muito bons que se viabilizam. Mesmo no EIP, a gente pergunta daqui a pouco, tem alguns que imagino que sejam
estejam mais na faixa de risco, né? Mas se a gente pensar em outros negócios, transição energética, por exemplo, você acha que chega a ser afetado por essa crise? Quando a gente olha para a transição energética, nós fizemos essa mudança o ano passado, né? A gente tinha projetos de solar, eólica e hidrogênio, né? A gente tinha muito eólica offshore. A eólica offshore já é uma coisa muito mais difícil, porque até onde nós fomos, né, nós estamos falando de projetos de eólica que são 3 vezes mais caras do que uma eólica onshore. Então é isso mesmo, se a gente vai para a eólica, ela precisa ser offshore, né? Nós estamos acreditando também que nós vamos ter que investir ainda muito em P&D para melhorar a efetividade desses projetos, sejam eles de eólica, sejam eles de solar, sejam eles de hidrogênio. E, inclusive, por exemplo, etanol de segunda geração, né? esses produtos sintéticos, né? Diesel sintético, gasolina sintética. Quer dizer, tudo isso, ao longo do tempo, ainda vai exigir muito dinheiro de pesquisa e desenvolvimento, e alguns são bastante rentáveis. Por exemplo, quando a gente vai para o etanol, quando a gente vai para o biodiesel, quando a gente vai para o diesel coprocessado, né? Tudo isso é combustível, eu gosto de dizer que é combustível do presente, né? É energia renovável num combustível do presente, uma coisa que a gente já sabe fazer e já entrega. Então, a gente continua investindo nesse tipo de projeto e alertando sempre, né, que a transição energética está intimamente relacionada com a nossa produção de petróleo. Por quê? Exatamente porque eu disse isso. Porque quando a gente olha para o arcabouço regulatório do Brasil e o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento, o nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento vem dos projetos de petróleo. E os projetos de transição energética, esses que eu acabei de dizer para vocês, eles ainda têm necessidade de um desenvolvimento tecnológico relevante para pararem em pé, né? Para serem atrativos, para realmente poderem fazer as vezes da substituição do petróleo e do gás. Enquanto isso não acontece, é o dinheiro de pesquisa e desenvolvimento que vem do petróleo e gás que está subsidiando todas essas nossas pesquisas, que são grandes, no SEMPES, em prol da transição energética. Outro dia eu vi na mídia uma reportagem sobre combustível sintético, né? E aí eu fiquei, nossa, a empresa A está investindo em combustível sintético, o país B está investindo em combustível sintético. Eu sei que nós estávamos investindo em combustível sintético também, mas quis saber do SEMPES. Vem cá, como é que estão essas nossas pesquisas mesmo, que já tem pelo menos uns 6 meses que eu não escuto falar delas? Estão indo, gente, de vento em popa, né? O dinheiro está chegando, nós temos cientistas trabalhando nisso, nós temos parcerias com instituições de pesquisa nacionais e internacionais na direção dos combustíveis sintéticos, dentre inúmeras outras. Mas de onde vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem do petróleo. Então, se a gente interrompe o petróleo antes da hora, nós não seremos capazes de financiar a transição energética. Pela sua resposta, eu estou entendendo que a transição energética, vocês vão apostar num período de pesquisa maior do que se previa, os projetos vão entrar um pouquinho mais à frente? Não, que se previam, não, que o mundo está efetivamente realizando, né? Então, quando a gente olha para o mundo, a gente diz assim, tá bom, se eu virar a chave hoje, como é que eu gero a energia que o mundo precisa? Né? A Petrobras, por exemplo, a Petrobras entrega 31% da energia primária brasileira, né? Se eu for fazer isso só com etanol e biodiesel, que projeto será esse? E se eu quiser fazer isso só com solar e eólica, que projetos seriam esses? Com que atratividade? Quanto de dinheiro ia se precisar? Né? Então eu fiz uma conta rápida, por exemplo, né? Para chegar a 2050 com 8% de contribuição no nosso portfólio de geração
de energia por fonte totalmente renovável, sendo ela solar e eólica, né? E considerando que a gente tem 31% da energia primária, como eu falei, né? E a gente teria, então, em 2050, segundo nossos planos, são 23% de fóssil e 8% de renováveis. Se a gente fosse fazer isso só com solar e eólica, sem pesquisa e desenvolvimento, o valor a investir seria quase 10 vezes maior, né? Se a gente faz isso com etanol, biodiesel, óleo vegetal, coprocessado, solar, eólica e hidrogênio, é mais ou menos 4 vezes maior. Então, esses 4 vezes maior tem que ser reduzido para pelo menos 2. E a gente só vai fazer isso com pesquisa e desenvolvimento, né? Uma coisa muito parecida com o que aconteceu no pré-sal. Vocês vão lembrar que quando a gente descobriu o pré-sal, todo mundo dizia assim, não vai ser possível produzir aí, é caro demais. É caro demais, é fundo demais, ninguém sabe furar o sal, ninguém sabe produzir esse CO2 e reinjetar, a gente não sabe, não tem planta de processamento desse gás, etc. E como é que a gente conseguiu enfrentar o pré-sal? Com muita pesquisa e muito desenvolvimento. Foi assim que aconteceu. E é assim que está acontecendo na transição energética também. Não vai ser diferente, não tem mistério, não tem segredo, né? Qualquer inserção tecnológica precisa ser efetiva. E ela só é efetiva quando o projeto está sólido e quando a gente investiu o suficiente em tecnologia para tornar ele sólido, né? Então é esse o ponto, né? Eu acho que a gente sabe exatamente onde nós estamos, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar em termos de transição energética, mas nós temos que construir essa ponte e de forma célere. E essa ponte, para ser célere e para ser efetiva, precisa de muito investimento ainda em pesquisa e desenvolvimento, que é financiado pela indústria do petróleo. Esse é o nosso ponto. Mas o orçamento vai ser menor do que o de 2025? A gente ainda está fazendo isso, Fernanda. Eu não tenho ainda como te dizer isso. Tá? Esperamos que não. Nós temos, como eu disse, assim, nossos projetos são resilientes a $45. Então, a maioria deles são. Nós vamos rever, nós vamos ver o que mudou, né? Nós vamos ver o resultado dessas pesquisas e desenvolvimentos, porque os custos do ano passado muito provavelmente já são menores esse ano se as pesquisas deram certo, né? Então, essa regra de 3 não é simples, né? Na verdade, a gente precisa olhar esse todo com muito carinho para a gente fazer essa afirmação. Não temos essa afirmação ainda. O Ministério vai já propor o aumento do etanol na gasolina, né, para 30%, e do biodiesel também. Imagina que etanol, talvez no ranking dos combustíveis dentro da transição, esteja na dianteira. A Petrobras entrou no pró-álcool na década de 70, né? Eu gosto de dizer que a Petrobras foi um dos pilares da existência do etanol no Brasil, né? Porque ela investiu nisso lá na década de 70, ela investiu nisso ao longo de todo esse tempo, e num passado recente a Petrobras foi saída, eu não digo que saiu não, foi saída, né? Foi saída do etanol e nós consideramos isso um erro. Então está assim nos nossos planos voltar para o etanol. A produção em si, né? Isso, nos planos desse quinquênio voltar para o etanol. E você já falou de uma parceria, né? A ideia é realmente entrar com alguma empresa? Nós estamos analisando parcerias no plural. Eu gosto de dizer que tem mais coisa para fazer ainda, né? Porque posso contar uma história? Dá tempo de contar uma história? Pois é, no ano que eu entrei na faculdade, isso já faz muitos anos, né? Eu pegava carona para ir para o Fundão. Eu estudei no Fundão. Eu pegava carona para ir no Fundão com um colega cujo pai passava por ali para ir para sua fábrica.
E essa carona era num Galaxy com ar-condicionado que consumia 4 quilômetros com 1 litro. Né? Esse ano, né, esse último ano que eu estou aqui na Petrobras, eu uso aqui uma Carnival importada, né, e que consome exatos 4 quilômetros com 1 litro. É óbvio que ela tem muito mais tecnologia embarcada, ela é muito mais pesada, o ar-condicionado refrigera uma área interna muito maior, etc. Mas o fato é que a gente continua consumindo 4 quilômetros com 1 litro num carro de grande porte, top de linha. Né? Então, vocês imaginam o seguinte, já está na hora do híbrido chegar no Brasil, né? E economizar gasolina e economizar etanol. Já está na hora da gente pensar, por exemplo, se nós estamos querendo tanto uma transição energética, em híbrido flex, né? Porque o híbrido economiza gasolina, mas o híbrido flex economiza etanol. Também, né? E você imagina se a gente chegasse num posto de gasolina e o motorista pudesse escolher entre etanol, gasolina e energia elétrica. Essa é a real transição energética, né? Mas isso ainda falta muito, isso ainda falta em tecnologia de bateria, isso ainda falta em instalação, isso ainda falta em etanol, e o etanol é sim um competidor da nossa gasolina. Então você imagina que com todo esse apelo de Brasil e com toda essa possibilidade que o etanol tem no Brasil e que a Petrobras participou e foi um esteio disso, nós temos aí muito pela frente para fazer, né? Vamos para a margem. Magda, margem equatorial, exploração da margem é uma realidade. Você considera que é uma realidade? Sempre disse para vocês que eu sou otimista, né? Eu sou otimista, eu nunca pensei que a margem não ia sair. Eu só sabia que a margem para sair precisava de muita dedicação, muito empenho e muita persistência. Então é isso que a gente tem oferecido até hoje, né? Eu gosto de dizer que nós estamos oferecendo o maior plano de emergência individual já visto no mundo para uma exploração em águas profundas e ultraprofundas. Nós estamos vendo uma Petrobras que entregou tudo que o IBAMA pediu, né? Nós temos 2 centros de despetrolização da fauna entregues, que são verdadeiras obras de arte, né? Eu gostaria até que vocês fossem lá visitar para ver e ser testemunha da grandiosidade do que foi entregue, né? Nós temos aí inúmeras embarcações, aeronaves disponíveis para apoio dessas atividades. Então nós estamos absolutamente seguros do que nós estamos oferecendo e vendo que não há razão, sob o nosso ponto de vista, para essa licença não ser dada, de forma que a gente persiste otimista que nós vamos perfurar a margem e que a margem vai dar bom resultado. E eu acho que o melhor exemplo da confiança nessa empreitada a gente viu nessa última licitação, né? Porque a gente viu a Petrobras indo lá em parceria com a Exxon, mas vimos também a Chevron e a chinesa disputando área na margem equatorial. Então o mercado acreditou no nosso esforço e o mercado acreditou nas instituições brasileiras e o mercado acreditou que isso é possível. Você fala, tem uma expectativa de sucesso muito grande. Você acha que dá para esperar um pré-sal ali? Eu acho que o pré-sal é único, Fernanda. O pré-sal é único. Mas dá para esperar coisa boa. Que dimensão? Quando eu assumi a diretoria da ANP lá atrás, se falava um número absurdo do pré-sal enorme, e eu dizia o seguinte, olha, estamos falando de alguma coisa que pode ter 50 bilhões de barris recuperável. E o pré-sal foi isso, né? O pré-sal foi um tupi que chegou a produzir 1 milhão de barris e que vai voltar para isso. O pré-sal foi um Búzios que chegou a produzir 800 mil barris, mas muito provavelmente vai a 1,5 milhão, 2. Enfim, muita reserva para mais de
já chegando perto mesmo, se a gente somar tudo, 50 bilhões não é improvável, né? Mas na Guiana nós estamos com 11. Então, se a gente for fazer um paralelo, na Namíbia nós estamos com mais ou menos 11. Né? Então, eu acho que é por aí. Margem equatorial pode ser que fique por aí, o que é maravilhoso, né? Mas não são 50. Mas a Guiana é pequenininho, a nossa margem vai até Rio Grande do Norte. Estou falando do Amapá. Foz, né? Só a Foz do Amazonas. Acho que tem um estudo na Foz que prevê 10 bilhões, eu acho, de barris. É mais ou menos por aí que nós estamos vendo. O que é maravilhoso, né? 10 bilhões são... E o resto da margem até... O resto da margem nós vamos ver ainda. Tá? O resto da margem nós estamos estudando, mas os resultados do Rio Grande do Norte foram positivos, mas não foram dessa ordem. A aposta maior é realmente Foz do Amazonas. Por enquanto, sim. Agora, enquanto vocês não conseguem a licença, né, vocês têm ido muito para o exterior, olhado muitas oportunidades de reposição de reserva no exterior. Conseguindo a licença e tendo sucesso, essa estratégia muda? Vocês recuam no exterior? Não. Nós temos, como eu disse para vocês, né, a Petrobras ela fornece hoje 31% da energia primária do Brasil. E é por isso que a gente é importante, né? A gente é importante porque é uma empresa que entrega uma parte relevante da energia que o Brasil precisa para andar. Se o Brasil cresce e a Petrobras persiste do mesmo tamanho, nós vamos perder a importância, né? Então, o que a gente desenhou aqui? A gente desenhou que lá em 2050, nós temos que crescer até lá 60% pelo menos. E isso significa que a gente tem que crescer no passo do Brasil. Se o Brasil cresce, e nós estimamos que o Brasil cresce até lá 60%, nós temos que crescer 60%. Se ele crescer 70%, nós temos que crescer 70%. Então, se ele crescer 100, nós vamos ter que crescer 100. Né? Então, nós vamos ter que ir acompanhando o passo do crescimento do país e crescer junto com ele. Esse é o desafio. Né? Então, é isso que nós temos em mente. Mantém tudo, né? A princípio, sim. Estamos falando de investimentos vultosos, né? Para margem, Foz, o próprio pré-sal. Por que continuar no choque? Especialmente na Bahia. Esse é um ponto que nós vamos ter que voltar a olhar, sabe? Porque quando a gente estava lá para $90 por barril, a gente tinha um cenário. Quando a gente olha para 63, 64 dólares por barril, a gente tem que reconhecer que o cenário mudou muito. E temos que reconhecer também que a gente tem empresas capazes de fazer isso e operar isso em benefício da sociedade brasileira. Então, queremos isso. Estamos sempre do lado da sociedade brasileira, esse tem sido o nosso lema, né? Então, se a gente não conseguir entregar, e esse vai ser uma questão analisada no plano de negócios 2630, se a gente não conseguir entregar isso a contento, certamente nós vamos procurar quem possa. Procurar quem possa é procurar com vocês ou desinvestir? Não está ainda decidido isso, Fernanda. Isso vai ser resultado dessa análise do plano 2630. Você falou uma coisa na coletiva de imprensa agora essa semana que me chamou a atenção e, na verdade, me preocupou. Um dado que eu não sabia, que no pré-sal foram perfurados 8 poços, não é isso? Antes secos, não é isso? Não, no pré-sal não, na Bacia de Campos. Na Bacia de Campos. Nenhuma grande província exploratória foi descoberta no primeiro furo, assim, olha, eu imaginei aquilo ali, fui lá, furei e deu certo e eu corri para o abraço. A história da exploração é muito mais complicada que isso, né? O risco da exploração é um risco elevado, e é por isso que a gente faz parceria, né? Como é que a gente faz a questão da exploração? Normalmente as companhias fazem parceria, a gente busca muita área para explorar, e dessas áreas a gente vai ter sucesso em algumas que vão ter que pagar todas as outras. É uma coisa muito parecida com o desenvolvimento de um fármaco, por exemplo, né? As pesquisas são em diversas direções, aí quando você descobre um fármaco que é ok, que dá sucesso, ele paga todo o resto que foi analisado, né? A exploração é muito isso.
Então, o que a gente tentou dizer ali é o seguinte: existe muita expectativa nesse furo da Foz, mas ele é só o primeiro. E você só está lutando para conseguir a licença desse. Isso. E aí, o que E acontece se der certo? a gente tem aí 8 poços para furar na Foz para testar esse movimento, Mas não tem pelo licença. menos. Não, mas a gente já deu entrada nos processos de licenciamento ambiental dos outros 7. Em que fase está? Eu não sei de cor, Fernanda, mas esses procedimentos já estão em curso. Tá? E os relatórios já estão no IBAMA. Entendi. E aí imagino que saindo primeiro seja mais fácil sair os outros 7, né? Eu também acredito isso. Vocês têm falado muito também, a gente já mencionou aqui, né, nessa ida ao exterior. A Índia surpreendeu um pouco. A Índia não tem tanta tradição, né? Por que dessa parceria e como que está essa... A Índia foi uma coisa interessante, né? Porque nós recebemos aqui o ministro dos Petróleos da Índia e ele veio aqui nos dizer o seguinte: olha, o que vocês fizeram no Brasil em termos de exploração e produção de petróleo não tem precedente no mundo. Nós gostaríamos que vocês fossem à Índia olhar nossas oportunidades. Então nós fomos lá, nós estamos estudando blocos da 9ª rodada deles que já estão concedidos e estamos analisando e pretendendo participar da 10ª licitação deles. Qual a expectativa de fato? É uma nova fronteira bastante arriscada, mais do que a África, por exemplo. É uma nova fronteira onde a gente tem menos experiência, porque na África nós temos muita experiência por conta da similaridade geológica, né? A Índia, de fato, é uma nova fronteira para nós. E aí imagino que os preços também sejam melhores, né? A Índia fez um movimento muito interessante, porque ela reviu as suas participações governamentais e está ofertando blocos muito grandes, né? Então, ela está ofertando blocos de 10.000 quilômetros quadrados. Só para efeito de comparação, um bloco nosso aqui em Águas Profundas tem 720 quilômetros quadrados. Né? Então, quando a gente fala em 720 quilômetros quadrados, em geral, a gente tem que falar de áreas já conhecidas, né? Porque quando a gente vai para uma área menos conhecida, como é o caso da Índia, os blocos precisam ser maiores, né? Essa é a lógica exploratória, é isso que atrai as empresas, né? Então, nós achamos que a Índia fez o trabalho de casa correto e está, vamos dizer assim, realmente empenhada em atrair investimentos para a sua produção de petróleo, né? A Índia tem cerca de 6 milhões de barris por dia instalados para refino e produz alguma coisa um pouco maior do que 800 mil barris por dia. Então, esse é o tamanho da importação, da necessidade de importação de energia da Índia, né? Então, por isso que eu disse para vocês também, estamos exportando petróleo para a Índia e estamos indo lá ver se a gente ajuda eles a produzir. De olho no mercado consumidor, né? De olho no mercado consumidor. As negociações com a África, como estão? A gente fez uma manifestação de interesse para a Costa do Marfim. Ficamos extremamente felizes na pronta resposta da Costa do Marfim e agora estamos negociando as condições de contrato. A Costa do Marfim, da mesma forma, conversamos com eles e com as autoridades do país, tanto na CERAWIC quanto na OTC. Eles também reconhecem, vamos dizer assim, o esforço e a competência da Petrobras para águas profundas e ultraprofundas. Eles têm blocos em águas profundas e ultraprofundas e é isso que nós estamos indo fazer lá. Mas, de novo, aqui voltando para uma questão lá de trás, tudo isso está acontecendo ao passo de uma transição energética justa, né? Que é isso que nós estamos trabalhando, né? Então, a gente precisa dessas áreas, a gente precisa desse retorno, a gente precisa investir e ter o retorno do EP para garantir a pesquisa e o desenvolvimento que vai ancorar a transição energética justa no Brasil. Isso é muito importante que se entenda, né?
Por isso que eu contei aquela história longa do carro que consome mais, que consome menos, etc. Mas tudo isso que eu estou dizendo para vocês é reforçando a ideia de que exploração e produção de petróleo e gás não é incongruente com a transição energética. Ao contrário, ela é base, ela é pilar para isso. Mas o gás natural, obviamente, entra firme na transição. Né? Qual é a estratégia da Petrobras agora? Quando a gente chegou aqui, o que a gente se deparou, e que para nós foi uma surpresa, foi com projetos de produção de petróleo, plataformas de grande porte de produção de petróleo no maior campo do Brasil, ou melhor, no que será o maior campo do Brasil, que é Búzios, sem capacidade de exportação de gás para a terra. Então, você imagina que se eu tenho um pré-sal que eu considero um grande potencial de produção de gás, se vocês olharem a capacidade de produção de gás da Bacia de Santos, é pelo menos 4 vezes maior do que a de Campos. Né? Então, se a gente, por barril produzido, né? Então, se a gente olhar para essa capacidade de produção de gás e olhar para trás e ver que 4 grandes plataformas foram construídas sem possibilidade de exportação de gás, a gente tinha que fazer alguma coisa muito diferente. Né? Então, a gente começou a tentar ver como é que a gente fazia isso. Vocês ouviram falar do projeto do Búzios 12, né? O Búzios 12 está em carteira, está sendo aprimorado, mas é um projeto que visa ser um hub de gás no Campo de Búzios. Né? Nós estamos fazendo plataformas com exportação de gás, nós estamos investindo na continuidade e nas linhas de escoamento, e em projetos como o CEAP 1 e 2 também, que metade do retorno dele é gás. Né? Agora, olhando isso com muito cuidado, e vamos dizer assim, alertando muito que todo esse investimento só será possível se a gente tiver mercado para o nosso gás. Essa é uma via de mão dupla, né? O gás é uma questão interessante, né? Você não investe no gás porque você não tem mercado, e você não tem mercado porque você não desenvolveu o gás. É o ovo e a galinha, né? Que vem primeiro. Né? Pois é, então nós estamos tentando romper esse ciclo vicioso, mas para a gente romper esse ciclo vicioso e transformar esse ciclo num ciclo virtuoso, nós precisamos que a sociedade entenda que isso leva um certo tempo. Né? Porque os nossos projetos são de longa maturação e que nós estamos efetivamente enfrentando essa questão. O Brasil está com uma reinjeção já de em torno de 90 milhões, né, Magda? Agora vai diminuir com a Rota 3, né? Então, com essa Rota 3, nós já estamos produzindo aí, eu acho que 12 milhões, se eu não me engano, e a capacidade dela é de chegar a 18, 20. Né? As 3 rotas juntas têm capacidade de chegar a 44 milhões de metros cúbicos por dia. Né? Agora, tem questões de fluxo, tem questões de mercado, tem questões de limitação de investimento nas linhas de transmissão, porque não adianta produzir se você não tiver para onde escoar e se você também não tiver feito um esforço de desenvolvimento de mercado. Né? Então, eu acho que é alguma coisa que tem que ser feita muito junta e muito bem planejado. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, a caneta não resolve tudo. Infelizmente, a caneta não resolve tudo, né? A gente precisa de muito planejamento, muito negócio e muito desenvolvimento e muito apetite de investimento para que a gente viabilize tudo isso no prazo que nós queremos e com a ansiedade que tem o mercado. Você acha que esse aumento vai baratear o preço? Eu acho assim, né? Eu confio na lei da oferta e da procura, né? Quanto mais oferta, mais barato é, né? Agora, o pior de tudo é dinheiro sobre a mesa, porque o Brasil não tem tanto dinheiro assim para deixar sobre a mesa. Então, investir num projeto que não vai ser útil porque a gente não desenvolveu o mercado, né? Ou porque a gente tem restrição de escoamento, é o pior dos mundos, né? Então, por exemplo, eu escuto muito dizer, e é real, e há anos, desde que eu estou na ANP que eu escuto isso. Olha, se o gás tiver o preço X,
eu aumento minha capacidade de consumo de gás. Tá bom, mas quanto tempo isso demora? Né? Porque para fazer isso, né, vamos dizer, para você alterar a sua forma de consumo de energia de diesel para gás, ou de carvão para gás, ou de qualquer coisa que seja, de coque para gás, você não vira uma chave de um dia para outro, né? São projetos de anos, né? Porque é um projeto que precisa ser planejado, são projetos grandes que precisam ser planejados, precisam ser contratados, né? Precisam competir na carteira de projetos alheia, né? Então, tudo isso não é de uma hora para outra, ainda que nós queiramos que seja de uma hora para outra, né? Para nós que produzimos gás, o melhor possível é vender muito gás, né? Agora, com investimentos vultosos que antecedem a isso, a gente tem que ter garantia de que essa cadeia está minimamente segura, né? Quando você falou em canetadas, quando uma canetada não resolve, e estaria se referindo ao decreto que deixa eu entregar? Eu estou me referindo a tudo que não tem, vamos dizer assim, o perfeito encadeamento de negócio. Seja até uma canetada nossa mesmo. Por exemplo, eu posso, de uma hora para outra, querer aprovar um projeto. Aí eu chego aqui na Petrobras e digo, diretoria, vamos aprovar esse projeto. E a gente vê que ele não tem a sequência lógica necessária para produzir esse gás e entregar do outro lado. É uma canetada também, né? Mas é uma canetada infrutífera, né? Que deixa dinheiro sobre a mesa. Então, o que eu digo aqui internamente é assim, nós temos que tomar muito cuidado com as nossas ansiedades, né? Eu sou uma mulher ansiosa, então eu gosto de fazer a coisa o mais rápido possível. Mas o mais rápido possível, algumas vezes, não é o mais eficaz possível, o mais rentável possível e o mais benéfico para a sociedade como um todo. Então, a gente tem que, às vezes, conter um pouquinho a nossa ansiedade, e é um exercício que eu faço comigo mesma. Ou seja, não vai subsidiar o gás. Petrobras não vai fazer nada que não seja economicamente viável para ela. A Petrobras não vai, não. A Petrobras não pode, ela não tem esse direito, né? Porque ela tem que respeitar seus acionistas, governamentais e privados. Só uma última pergunta que eu tenho curiosidade. Eletrificação de plataforma. Vocês estão nesse processo todo de licitação dos FPSOs, né? E falaram, se eu não me engano, num limite de 2,5 bi, o valor 3,5 bi, o valor das plataformas. Ainda é possível eletrificar nesse contexto? A gente tem um projeto que vocês viram, até saiu na imprensa até há pouco tempo e deu uma controvérsia danada, né? É um projeto que apareceu no Petronet de coleta de informações e eletrificação de uma plataforma. Na verdade, é um projeto de P&D, e por isso que eu estou dizendo para vocês que é importante que o petróleo pague o desenvolvimento tecnológico, né? É um projeto de P&D que visa, vamos dizer assim, alternativas para uma provável eletrificação das plataformas, né? Porque isso reduz emissão, né? Mas isso também leva tempo. Então, nós estamos fazendo, por exemplo, painéis fotovoltaicos e acho que já tem um pronto para inaugurar para as nossas refinarias. Então, a gente tem hidrogênio cinza nas refinarias, né? Nós somos, nas nossas refinarias, o maior produtor e o maior consumidor de hidrogênio do Brasil. Mas nosso hidrogênio é cinza, porque ele é gerado com gás. Então, você imagina que se a gente puder e for efetivo, né, inclusive economicamente, a gente botar solar nas nossas refinarias, a gente tem 2 ganhos. Primeiro, que a gente reduz a emissão, que é o nosso compromisso. Segundo, que a gente libera gás para outros consumos, inclusive fertilizantes. Ou seja, o gás deixaria de ser queimado para passar a ser um insumo de um produto, né? Então, tudo isso está na mesa, mas tudo isso tem a ver com pesquisa e desenvolvimento
e é uma pesquisa e desenvolvimento que tem que ser subsidiada pelo petróleo, né? Por isso que aí eu volto lá atrás de novo, puxo aquela história dos casos e digo, não tem incongruência entre produzir petróleo e ter transição energética, no passo que nós estamos prometendo. Mas isso passa, inclusive, pelo financiamento de pesquisas e desenvolvimento de projetos que nós temos que aprimorar para se tornar tão econômicos quanto nós queremos.